Existe uma contradição profunda na forma como a maioria das pessoas aprende a buscar o sagrado. Desde a infância, muitos são ensinados a projetar suas súplicas para fora, para o céu, para altares distantes, para uma divindade separada do próprio ser. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa inversão é apresentada com clareza transformadora. O divino não habita em templos externos, mas na consciência de cada ser humano. Quando alguém ora para fora, busca fora aquilo que já reside dentro. Essa busca externa mantém a separação, a sensação de impotência, a distância entre o Criador e a criação. Mas e se toda oração precisasse ser direcionada para dentro, para o único lugar onde o poder criativo realmente reside? A humanidade carrega uma herança de devoção equivocada. Gerações inteiras foram condicionadas a ajoelhar-se diante de imagens, a suplicar favores, a esperar respostas de uma fonte exterior. Essa prática, embora sincera, mantém a consciência presa na ilusão da separação. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, a oração verdadeira não é um pedido desesperado lançado ao vazio, mas um reconhecimento interno de que o poder criativo já está presente. Não se trata de convencer um Deus distante a conceder graças. Trata-se de reconhecer que a própria consciência é o divino manifestando-se em forma humana. Esse reconhecimento muda absolutamente tudo. Quantas vezes a sensação de abandono espiritual já trouxe desespero? Quantas orações foram repetidas sem resultado, deixando um rastro de desilusão e dúvida? Essa experiência dolorosa não é sinal de fraqueza espiritual, mas de orientação equivocada. Quando a oração é direcionada para fora, ela carrega implicitamente a crença de que o poder está em outro lugar, de que a solução vem de fora, de que a consciência pessoal é insuficiente. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa crença é desmontada radicalmente. O único lugar onde habita o divino é dentro da própria consciência. O único lugar onde a oração pode ser respondida é na transformação interna do estado de ser. A resposta nunca vem de fora porque a pergunta e a resposta habitam o mesmo espaço, o interior. A cultura espiritual tradicional ensina reverência, submissão, humildade diante do sagrado. Esses valores têm seu lugar, mas quando levam à negação do próprio poder criativo, tornam-se correntes invisíveis. O que acontece quando alguém finalmente compreende que o templo sagrado não é uma construção externa, mas a própria consciência? O que acontece quando a oração deixa de ser uma súplica e se torna uma assunção? Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa mudança não é apenas conceitual, mas prática e verificável. A consciência que reconhece sua própria natureza divina não precisa mais buscar validação externa. Ela simplesmente assume o estado interno correspondente ao desejo e permite que a realidade externa se reorganize. E se o divino nunca esteve fora, mas sempre dentro, esperando ser reconhecido? E se toda oração direcionada para fora fosse, na verdade, um desvio do único caminho que funciona? A inversão é radical. Não se busca Deus fora, busca-se Deus dentro. Não se pede a outro, reconhecer-se em si mesmo. Não se espera por intervenção externa, assumir-se internamente a realidade desejada. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa verdade é apresentada sem rodeios. A consciência é o único Deus que existe, e a oração eficaz é aquela que transforma o estado interno, não aquela que suplica forças externas. Essa compreensão liberta, empodera e transforma a experiência de vida de forma irreversível. A oração tradicional carrega uma estrutura de súplica que revela a crença oculta por trás dela. Quando alguém pede, implicitamente assume que não possui. Quando alguém súplica, implicitamente reconhece sua impotência. Quando alguém espera por uma resposta externa, implicitamente nega seu próprio poder criativo. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa estrutura é completamente invertida. A oração verdadeira não pede, ela assume. Não súplica, ela reconhece. Não espera, ela sente como realizado. A diferença não é apenas semântica, mas energética e manifestadora. A consciência que pede permanece no estado de carência. A consciência que assume entra no estado de realização. Como é possível que tantas pessoas sinceras orem durante anos sem ver resultados? A resposta está na direção da oração. Quando a atenção é projetada para fora, para uma divindade distante, a consciência permanece separada da solução. Quando a atenção é voltada para dentro, para o estado interno que corresponde ao desejo realizado, a consciência se torna a própria solução. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, a lei da assunção opera através desse princípio. A realidade externa sempre reflete o estado interno assumido. Se o estado interno é de carência e espera, a realidade externa confirma essa carência. Se o estado interno é de realização e gratidão,
A realidade externa reorganiza-se para confirmar essa realização. Imagine alguém que deseja profundamente uma transformação em sua vida. Essa pessoa pode passar horas ajoelhada, repetindo pedidos, implorando por mudança, esperando sinais externos. Mas se internamente o estado permanece inalterado, se a consciência continua identificada com a falta, a oração nunca será respondida. Não porque Deus seja indiferente, mas porque o único Deus que existe é a própria consciência. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa é a verdade mais libertadora e mais desafiadora. Nada fora da consciência tem poder real. Todo poder reside dentro. Toda transformação começa dentro. Toda manifestação é reflexo do estado interno assumido e sentido como real. Bruce Lipton, ao estudar a epigenética, demonstrou cientificamente que as células respondem ao ambiente criado pela percepção, não apenas à genética herdada. Essa descoberta científica confirma o que Neville Goddard ensinou espiritualmente. O ambiente interno da consciência determina a expressão externa da vida. Quando alguém muda internamente, quando assume um novo estado de ser, as próprias células respondem. A realidade externa responde. Não por magia, mas por lei. A lei da assunção opera impessoalmente, constantemente, inevitavelmente. A consciência que reconhece isso para de suplicar e começa a assumir. Para de esperar e começa a sentir. Para de buscar fora e começa a reconhecer dentro. Onde está o divino, se não na própria consciência que agora lê estas palavras e reflete sobre elas? Onde está o poder criativo, se não na capacidade de assumir internamente um novo estado de ser? A oração direcionada para dentro não é narcisismo espiritual, mas reconhecimento da verdade fundamental. A consciência é o templo vivo onde o divino habita. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa compreensão transforma a experiência espiritual de forma radical. Não há mais separação entre o buscador e o buscado. Não há mais distância entre a pergunta e a resposta. Tudo acontece no mesmo lugar sagrado. A consciência desperta para sua própria natureza criativa e divina. A metáfora do espelho ilustra perfeitamente essa verdade. Quando alguém se olha no espelho e deseja ver uma expressão diferente, de nada adianta suplicar ao reflexo que mude. O reflexo não tem poder próprio. O reflexo apenas mostra o que está diante dele. Para mudar o reflexo, é necessário mudar a expressão diante do espelho. Da mesma forma, a realidade externa é o reflexo do estado interno. Orar para que a realidade externa mude, sem transformar o estado interno, é como pedir ao espelho que sorria enquanto se permanece carrancudo. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa metáfora revela a inutilidade da oração externa e a eficácia absoluta da transformação interna. Quantas pessoas vivem frustradas porque suas orações parecem não ser ouvidas? Quantas acumulam ressentimento espiritual, sentindo-se abandonadas pelo divino? Essa dor é real, mas nasce de um mal-entendido fundamental. O divino nunca abandona porque o divino nunca está separado. O divino habita dentro, como a própria consciência. Quando alguém ora para fora, está literalmente falando com vazio, projetando poder em algo externo que não pode responder. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, a solução não é orar mais intensamente para fora, mas reconhecer que todo poder reside dentro. A oração eficaz acontece internamente, através da assunção do estado desejado, através do sentimento de realização já presente. E se todo o sofrimento espiritual fosse resultado dessa inversão? E se a sensação de distância divina fosse apenas a consequência de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro? A humanidade construiu templos magníficos, rituais elaborados, hierarquias complexas, tudo para organizar a busca pelo sagrado. Mas o sagrado nunca habitou em pedras, em símbolos, em intermediários. O sagrado sempre habitou na consciência. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa verdade é apresentada sem compromissos. A única igreja real é a consciência desperta. O único altar verdadeiro é o estado interno assumido. O único sacramento eficaz é a transformação do estado de ser através da imaginação consciente e intencional. A maioria das pessoas aprende a depositar esperança em forças externas. Essa transferência de poder cria dependência espiritual. Quando alguém acredita que a solução virá de fora, permanece passivo, esperando, suplicando, aguardando. Mas quando alguém reconhece que a solução nasce dentro, através da mudança do estado de consciência, torna-se ativo, criativo, responsável. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa mudança de orientação transforma a vitimização em criação. Transforma a impotência em poder. Transforma a separação em unidade. A consciência que reconhece sua própria natureza divina não precisa mais buscar validação.
aprovação ou intervenção externa. Ela simplesmente assume internamente e permite que a realidade externa reflita essa assunção. Qual é a diferença entre um pedido desesperado lançado ao céu e uma assunção silenciosa sentida internamente? A diferença é total. O pedido vem da carência e mantém a carência. A assunção vem da realização e cria a realização. O pedido projeta poder para fora e enfraquece a consciência. A assunção reconhece o poder dentro e fortalece a consciência. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa compreensão não é apenas filosófica, mas prática e verificável. Cada pessoa pode testar essa verdade em sua própria experiência. Cada pessoa pode descobrir que a oração direcionada para dentro, através da transformação do estado de ser, produz resultados que a oração externa jamais produziu. Em Lucas capítulo 17, versículo 21, encontra-se uma das afirmações mais revolucionárias de toda a Escritura. A passagem declara que o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem se dirá está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Cada palavra dessa revelação carrega um significado transformador. Quando se diz que o reino não vem com aparência exterior, está sendo negada toda busca externa. Quando se afirma que não está aqui ou ali, está sendo negada toda localização física. Quando se revela que o reino está dentro, está sendo afirmada a única verdade que liberta. O divino habita na consciência, não em templos, não em céus distantes, não em lugares externos. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, esse versículo é interpretado de forma direta e prática. O reino de Deus não é um lugar futuro para onde as almas vão após a morte. O reino de Deus é o estado de consciência despertado para sua própria natureza criativa. Esse reino está disponível agora, neste momento, dentro da própria consciência. Não precisa ser alcançado através de jornadas externas, não precisa ser merecido através de sacrifícios, não precisa ser concedido por autoridades religiosas. Ele simplesmente precisa ser reconhecido. Quando alguém reconhece que o divino habita dentro, que a consciência é o próprio templo vivo, toda busca espiritual muda de direção. A oração deixa de ser projetada para fora e passa a ser vivida internamente. Quantas vezes a sensação de estar espiritualmente perdido já trouxe angústia profunda? Quantas vezes a busca por respostas em lugares externos deixou um vazio ainda maior? Essa experiência não é falha pessoal, mas resultado direto de uma orientação equivocada. O versículo de Lucas revela que o reino está dentro, não para criar mais um conceito filosófico, mas para redirecionar toda a energia espiritual. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa redireção é a própria essência da transformação. Quando a atenção volta-se para dentro, quando a oração acontece internamente através da assunção do estado desejado, a consciência finalmente encontra o que sempre buscou externamente. Não porque algo novo foi criado, mas porque algo sempre presente foi finalmente reconhecido. A validação da dor espiritual é fundamental. Muitas pessoas carregam culpa por não conseguirem manifestar suas orações. Sentem-se inadequadas, indignas, espiritualmente fracas. Mas essa culpa nasce de um ensinamento errado, não de uma falha pessoal. Se o reino de Deus está dentro, toda oração direcionada para fora está naturalmente fadada ao fracasso. Não porque a pessoa seja indigna, mas porque está buscando no lugar errado. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa compreensão traz alívio imenso. A falha não está na pessoa, mas na orientação da oração. Quando a oração é redirecionada para dentro, quando o estado interno é transformado através da imaginação e do sentimento, os resultados aparecem naturalmente. A realidade externa sempre reflete o estado interno assumido. O empoderamento que vem dessa compreensão é total. Não há mais dependência de intermediários espirituais. Não há mais necessidade de aprovação externa. Não há mais espera por intervenção divina vinda de fora. O divino já está presente, dentro da própria consciência. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa verdade liberta completamente. A pessoa que reconhece que o reino está dentro assume responsabilidade criativa total sobre sua vida. Reconhece que toda transformação começa internamente. Reconhece que a oração eficaz é aquela que muda o estado de ser, não aquela que súplica forças externas. Esse reconhecimento transforma vitimização em criação consciente, impotência em poder divino, separação em unidade sagrada. Quando a consciência finalmente desperta para sua própria natureza criativa, toda a experiência de vida se reorganiza. O que antes parecia impossível revela-se natural. O que antes exigia esforço externo revela-se questão de transformação interna. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, o despertar não é um evento místico reservado a poucos escolhidos,
mas o reconhecimento simples e direto de que a consciência cria através da assunção de estados internos. Quando alguém assume internamente o estado correspondente ao desejo realizado, quando sente essa realização como presente, a realidade externa inevitavelmente reflete essa assunção. Não por magia, mas por lei. A lei da assunção opera constantemente, respondendo ao estado interno dominante, não aos pedidos externos desesperados. A responsabilidade criativa consciente pode parecer assustadora inicialmente. Reconhecer que a realidade externa reflete o estado interno assumido significa reconhecer que não há ninguém mais para culpar, nenhuma força externa responsável pelas circunstâncias atuais. Mas esse reconhecimento, embora desafiador, é profundamente libertador. Se a consciência cria através de seus estados assumidos, então a consciência pode criar estados diferentes e gerar realidades diferentes. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa responsabilidade não é peso, mas poder. A pessoa que reconhece seu poder criativo interno para de suplicar externamente e começa a assumir internamente. Para de esperar por mudanças externas e começa a gerar transformações internas que naturalmente se refletem externamente. Imagine alguém que deseja profundamente experimentar prosperidade em sua vida. Essa pessoa pode passar anos orando externamente, pedindo a Deus que envie abundância, esperando que circunstâncias externas mudem. Mas se internamente o estado permanece de carência, de medo financeiro, de escassez, a realidade externa continuará refletindo esse estado interno. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, a solução não está em orar mais intensamente para fora, mas em transformar o estado interno. Quando a consciência assume o estado de prosperidade, quando sente internamente a abundância como realidade presente, quando vive imaginativamente nesse estado até que ele se torne natural, a realidade externa inevitavelmente reflete essa transformação interna. Não porque Deus decidiu finalmente responder, mas porque a consciência mudou seu estado assumido. E se toda limitação externa fosse apenas reflexo de um estado interno limitado? E se toda carência material fosse espelho de uma carência de consciência? Essa revelação é ousada, mas verificável. A pessoa que assume internamente um novo estado de ser, que vive imaginativamente nesse estado, que sente sua realidade como presente, inevitavelmente vê sua vida externa transformar-se. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa não é teoria abstrata, mas prática testável. Cada pessoa pode experimentar essa verdade em sua própria vida. Cada pessoa pode descobrir que a oração interna, através da assunção consciente, produz resultados que a oração externa jamais produziu. A diferença não está na intensidade do pedido, mas na direção da atenção e na transformação do estado de ser. A preparação para a prática começa com essa compreensão fundamental. O divino habita dentro, a oração eficaz acontece internamente, e a realidade externa sempre reflete o estado interno assumido. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa tríade forma a base de toda manifestação consciente. Não há mais necessidade de convencer uma divindade externa. Não há mais necessidade de merecer graças através de sacrifícios. Há apenas a necessidade de reconhecer o poder criativo interno, de assumir o estado desejado, de senti-lo como real, e de permitir que a realidade externa naturalmente reflita essa transformação interna. Esse é o caminho da oração verdadeira, da manifestação consciente, da criação deliberada através da consciência desperta. O impacto existencial dessa verdade é profundo e irreversível. Quando alguém realmente compreende que o divino não está fora, mas dentro, que a oração não é súplica externa, mas transformação interna, todo o fundamento da experiência espiritual muda. A sensação de separação dissolve-se. A dependência de intermediários desaparece. A espera passiva por intervenção externa cede lugar à criação consciente através da assunção de estados internos. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, esse despertar não traz arrogância, mas responsabilidade sagrada. A consciência que reconhece seu próprio poder criativo reconhece também que cada estado assumido, cada pensamento dominante, cada sentimento cultivado, molda a realidade externa experimentada. Essa consciência não pode mais culpar circunstâncias, pessoas ou forças externas. Ela assume autoria total. A metáfora do oceano ilustra essa unidade perfeitamente. Imagine o oceano vasto e infinito. Imagine uma única onda nesse oceano. A onda pode parecer separada, com forma própria, movimento próprio, identidade própria. Mas a onda nunca está separada do oceano. A onda é o oceano manifestando-se temporariamente em forma específica. Da mesma forma, a consciência individual não está separada da consciência divina. A consciência individual é a consciência divina manifestando-se temporariamente em forma humana. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard,
essa compreensão dissolve toda ilusão de separação. Quando a onda reconhece que é o oceano, não precisa mais suplicar ao oceano por poder. Ela reconhece que já possui toda a profundidade, toda a força, todo o poder do oceano dentro de si. A conexão entre corpo, mente e espírito torna-se clara através dessa compreensão. O corpo não é prisão da alma, mas veículo da consciência. A mente não é obstáculo à espiritualidade, mas ferramenta da criação consciente. O espírito não é algo distante a ser alcançado, mas a própria essência da consciência presente agora. Quando esses três aspectos são reconhecidos como unidade integrada, a transformação acontece em todos os níveis simultaneamente. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, a imaginação é a ponte que conecta o estado interno desejado com a manifestação externa. Quando alguém imagina vividamente, sente profundamente e assume completamente um novo estado de ser, o corpo responde, a mente reorganiza-se e o espírito manifesta-se na forma externa correspondente. O chamado ao novo estado de ser não é convocação externa, mas reconhecimento interno. Ninguém precisa ser convocado a ser aquilo que já é. A consciência já é divina, já é criativa, já é poderosa. O que se precisa não é adquirir algo novo, mas reconhecer algo sempre presente. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, esse reconhecimento acontece através da experiência direta, não através de crenças adotadas. Quando alguém experimenta a transformação da realidade externa através da mudança do estado interno, quando vê com os próprios olhos que a assunção interna produz manifestação externa, a crença torna-se conhecimento. A teoria torna-se experiência. A filosofia torna-se vida. Esse é o momento em que a consciência para de buscar fora e reconhece dentro. A transição para a prática acontece naturalmente quando a compreensão está estabelecida. Não se trata de aplicar técnicas mecânicas, mas de viver conscientemente a partir do estado desejado. Não se trata de repetir afirmações vazias, mas de sentir profundamente a realidade do desejo já realizado. Não se trata de convencer Deus externo, mas de transformar a própria consciência interna. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, a prática é simples mas exige persistência. Assumir-se internamente o estado correspondente ao desejo realizado, vive-se imaginativamente nesse estado, sente-se sua realidade como presente, e mantém-se essa assunção até que ela se torne natural. Quando o estado interno muda, a realidade externa inevitavelmente reflete essa mudança. Essa é a lei, impessoal e infalível, sempre operando. Uma prática transformadora emerge dessa compreensão, a oração interna através do sentimento vivido. Ao invés de ajoelhar-se e projetar pedidos para fora, pode-se simplesmente fechar os olhos e voltar a atenção para dentro. Nesse espaço interno sagrado, onde o divino realmente habita, imagina-se vividamente o desejo já realizado. Não como fantasia distante, mas como realidade presente. Sente-se a gratidão dessa realização. Sente-se a alegria dessa conquista. Sente-se a naturalidade dessa nova condição. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, esse sentimento vivido é a própria essência da oração eficaz. Quando alguém sente internamente a realidade do desejo cumprido, a consciência assume o estado correspondente, e a realidade externa começa sua reorganização para refletir esse estado interno assumido. A instrução é sutil mas poderosa: permanecer nesse estado interno até que ele se torne natural. Não se trata de minutos contados ou repetições forçadas. Trata-se de habitar o estado desejado internamente até que a consciência o reconheça como real. Quando isso acontece, a busca externa cessa. A súplica desesperada desaparece. O que permanece é a certeza silenciosa de quem já possui internamente aquilo que ainda não se manifestou externamente. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa certeza silenciosa é 1000 vezes mais poderosa que 1000 orações desesperadas projetadas para fora. A consciência que sabe não precisa pedir. A consciência que assume não precisa suplicar. A consciência que sente a realidade interna simplesmente permite que a realidade externa reflita essa transformação. Se essa compreensão ressoou profundamente, se essas palavras despertaram algo adormecido dentro da própria consciência, talvez seja o momento de permitir que essa sabedoria alcance outras pessoas. Inscrever-se neste canal e ativar o sininho permite que mais conteúdos transformadores cheguem. Compartilhar este vídeo com alguém que busca respostas espirituais pode ser o presente mais valioso. Comentar abaixo com reflexões pessoais cria uma comunidade de consciências despertas, explorando juntas essas verdades profundas. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, a transformação individual sempre irradia a transformação coletiva. Quando uma consciência desperta para seu poder criativo interno, ela naturalmente inspira outras consciências a despertar também.
O que muda na vida de alguém quando finalmente reconhece que o divino habita dentro, não fora? O que muda quando a oração deixa de ser súplica externa e torna-se transformação interna? O que muda quando a responsabilidade criativa é assumida completamente, sem transferência de poder para forças externas? Essas perguntas não buscam respostas teóricas, mas experiências vividas. Cada pessoa pode descobrir essas respostas em sua própria jornada. Cada pessoa pode testar essa verdade em sua própria vida. Cada pessoa pode experimentar que a oração direcionada para dentro, através da assunção consciente de estados internos, produz resultados que a oração externa jamais produziu. Essa é a diferença entre buscar o divino em templos distantes e reconhecer o divino na própria consciência presente. A verdade mais profunda que emerge de toda essa exploração é singularmente simples e absolutamente transformadora. O divino nunca esteve ausente, nunca esteve distante, nunca esteve separado. O divino sempre habitou exatamente onde deveria habitar, no único templo vivo que existe, a consciência presente agora. Toda busca externa foi desvio. Toda súplica projetada para fora foi mal entendido. Toda espera por intervenção externa foi ilusão. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa revelação liberta completamente. Quando a consciência reconhece sua própria natureza divina, quando assume os estados internos correspondentes aos desejos realizados, quando sente essas realizações como presentes, a realidade externa inevitavelmente reflete essa transformação interna. Esse é o segredo da oração eficaz, da manifestação consciente, da vida criada deliberadamente. O divino habita em você, e você sempre orou para o único lugar onde a resposta pode surgir, dentro da própria consciência criativa e eterna.